Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo da cavidade peritoneal e peritônio, agora abordando a parte 3, bolsa omental. A bolsa omental, ela é uma cavidade em forma de saco que fica situada posteriormente à região do estômago e do omentto menor. Vejam que nesta imagem nós temos uma vista anterior do compartimento supracólico, onde nós observamos o fígado, o estômago rebatido, aqui a região do baço. E vejam que aqui nesta região, neste compartimento, nós observamos um espaço que tem revestimento peritoneal em sua região posterior e também no seu limite anterior, que é o estômago. E essa região é justamente de bolsa omental, chamada de bolsa omental, e ela se forma justamente devido à formação, né, dos órgãos, né, durante a fase embrionária e os revestimentos de peritônio que recobrem essa região. Essa bolsa ela possui um recesso superior, que vai estar limitado superiormente pelo diafragma, nós vamos ver mais adiante, e um recesso inferior, que tem uma altura variável, que vai estar situado entre as lâminas do omentto maior, que nós observamos nesta imagem. Aqui, vejam em azul, esse espaço é justamente correspondente a essa chamada bolsa omental. É um espaço que está situado aqui posteriormente ao estômago. Vejam que esse recesso superior, ele segue posteriormente ao fígado até a região do diafragma. Nós vamos ver que o peritônio nesse espaço, ele vai se refletir na região do fígado, formando os ligamentos coronários. E aqui nós temos esse recesso inferior da bolsa omental, que normalmente ele não é deste tamanho, como nós observamos nessa imagem. Vejam que aqui, nesta outra imagem, nós temos um recesso inferior, né? Justamente porque o omentto maior, ele vai ser formado por essas lâminas de peritônio que partem aqui do estômago e do colo transverso. Por isso que a gente fala que o omentto maior são, na verdade, 4 lâminas de peritônio. 2 que vêm aqui da região do estômago, uma anterior e outra posterior, e 2 que partem aqui do colo transverso, uma lâmina que está aqui inferior e uma lâmina superior aqui ao colo transverso. Então, aqui no omentto maior, nós temos 4 lâminas de peritônio, e esse espaço aqui, dependendo do nível de fusão dessas lâminas peritoneais no omentto maior, ele geralmente é um espaço pequeno, esse recesso inferior. E vejam que essa daqui se estende justamente o mesocolo transverso, que dá essa sustentação ao colo transverso nesse espaço. Então, quais são esses limites da bolsa omental? Vejam que anteriormente ele está relacionado com o fígado, na verdade com o seu lobo caudado, tá? Que aqui nós podemos observar uma parte. O próprio omentto menor, que é um limite também anterior da bolsa omental, o estômago, que aqui está rebatido, e o próprio omentto maior, a depender dessa profundidade desse recesso inferior. Posteriormente, nós vamos ter também o omentto maior, visto que o omentto maior, dependendo daquele recesso inferior, ele pode formar tanto um limite anterior como um limite posterior dessa bolsa omental. E nós observamos lá na parede posterior dessa bolsa omental, aqui nós temos, né, o colo transverso, com o seu mesocolo transverso, aqui o pâncreas, e ainda podemos observar na parte mais alta a glândula suprarrenal e rim, ocupando essa parte mais lateral desse limite posterior. Aqui nós temos uma outra vista, né, um corte transversal a nível do pâncreas. Aqui nós observamos rim, pâncreas, e aqui nós observamos justamente o espaço correspondente à bolsa omental. Né? Vejam que aqui nós temos o estômago também seccionado, o espaço que a gente chama de forame omental, que é o que vai comunicar esse espaço da cavidade peritoneal com esse espaço pequeno que aqui está, que é a bolsa omental, e conseguimos visualizar bem aqui o pâncreas, formando também esse limite posterior dessa bolsa omental. Esse outro corte é interessante porque aqui, como a gente tem uma secção sagital passando pelo nível de estômago, de omentto maior e de colo transverso, nós podemos entender que a bolsa omental, que é esse espaço aqui, ele pode ter tanto como limite anterior, o omentto maior, como limite posterior. Mas lembrando que normalmente essas lâminas, elas têm uma certa fusão até a altura do colo transverso, então a gente não consegue ter esses elementos sempre como limites aí da bolsa omental.
Lateralmente à direita, nós vamos ter o forame omental como limite da bolsa omental. E à esquerda, nós vamos ter alguns ligamentos nesse espaço, que são os ligamentos frênico-lienal. Frênico, lembrem que vem de diafragma, lienal vem de baço. Então, aqui nós temos o espaço tido como é a bolsa omental, sendo que aqui foi retirado o estômago e nós temos justamente aquela visão daquele espaço posterior ao estômago, tá? Aqui a região do baço, e o ligamento gastroesplênico é justamente o que viria aqui, dessa região do estômago até a região do baço que está situado aqui. Então, lembrem que essas reflexões de peritônio, elas seguem tanto para o baço como também para essa região do diafragma. Então, a bolsa omental, ela se comunica com a cavidade peritoneal propriamente dita, né, aquela parte maior, através do chamado forame omental. O forame omental é uma abertura que fica situada posteriormente aqui à margem do ligamento hepatoduodenal. Vejam que nessa imagem nós temos aqui o aumento menor, né, o estômago, partindo da curvatura maior do estômago, nós temos o aumento maior, e da curvatura menor do estômago, nós temos o aumento menor, formado pelos dois ligamentos, o hepatogástrico e aqui o hepatoduodenal, que é justamente onde aqui na imagem o ligamento hepatoduodenal está pinçado aqui pelos dedos nessa imagem. Então, esse forame omental é que dá acesso a essa região da bolsa omental. Então, quais são os limites desse forame omental? Aqui nesse outro corte transversal, nós observamos mais uma vez, olha, a região aqui da parede posterior do abdômen, rins, veia cava inferior, aorta, e a bolsa omental é esse espaço, esse recesso situado posteriormente aqui ao estômago, que aparece aqui nesse corte. Vejam aqui mais uma vez o baço, né? E aqui, ó, o ligamento gastroesplênico, formando esse limite aqui lateral esquerdo dessa bolsa omental. E aqui nessa parte posterior, o ligamento também espleno-renal, unindo aqui fígado e o baço, também limitando lateralmente essa bolsa omental. Então, à direita nós temos aqui o forame omental, com seu limite anterior representado pela borda livre, né, do aumento menor, que é justamente o ligamento hepatoduodenal, e o seu conteúdo, veia porta, a artéria hepática e o ducto colédoco, que estão aqui pinçados. Então, essa região é uma região muito importante, principalmente no acesso cirúrgico das cirurgias de vias biliares, né, e da vesícula, né, como um todo. Posteriormente, nós temos aqui como limite o peritônio, que recobre a veia cava inferior e o pilar direito do diafragma. Aqui nós observamos justamente esse limite da veia cava inferior. Nessa outra imagem, nós observamos agora os limites superiores do forame omental. Então, lembrar que o peritônio ele vai se refletir aqui sobre o fígado e o limite superior vai estar representado pelo peritônio aqui do lobo caudado. Vejam que nesta imagem nós temos aqui o lobo direito do fígado, o lobo esquerdo, o lobo quadrado, situado entre a vesícula biliar e a fissura do ligamento redondo. E lá atrás nós observamos aqui, com a imagem sombreada pela presença do próprio aumento menor, o lobo caudado do fígado. Inferiormente, esse forame omental ele vai ser limitado justamente pela parte superior do duodeno, que é onde se fixa aqui o ligamento hepatoduodenal. Assim, terminamos essa parte inicial de bolsa omental, referente à parte 3 de peritônio e cavidade peritoneal.